E agora, olha, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os relacionamentos. Como anda o seu namoro? E como andam as suas expectativas? Você anda sofrendo muito porque você espera muito e recebe muito diferente? É importante, viu? Saber o que é expectativa, o que é realidade. Pé no chão, né? Para a gente poder ter um relacionamento saudável, é importante que a gente se cuide. É o que eu vou conversar aqui hoje com o meu amigo psicólogo Francisco. Seja bem-vindo, Francisco. Obrigado, Dani. Obrigado aí pelo carinho de estar me convidando. Ai, que bom. Vamos bater um papo então, porque, gente, não importa a idade, sabe? Quando você começa a relacionar, por mais que você já tenha tido vários relacionamentos, independente da sua idade, né? Enquanto a vida, se você tem aí na faixa de 40, 50 anos, quer namorar, opa, vamos lá, um passo pela frente. Mas existe uma coisa, né? A gente cria muita expectativa, né, Francisco? Sim. Que como o outro par deve ser, como ele deve me tratar, como vai acontecer. E se não acontece daquele jeito, eu me frustro, né? Isso é muito difícil, né? Porque quando começa um namoro, tudo é bonito, tudo é felicidade, e depois as coisas vão se ajustando, né? Sim. Fala um pouquinho para nós dessa expectativa. Pois é, primeiro ponto que eu sempre falo para as pessoas, né, para orientar sobre relacionamento, é entender o que eu quero com esse relacionamento, né? Porque, igual você estava perguntando aqui, quem namora aqui, né? Tem pessoas que não querem namorar, tem pessoas que não querem casar, há pessoas que querem só namorar e pronto. Então, primeiro ponto de alinhar as expectativas é o quê? Aonde eu quero chegar com esse relacionamento, né? Porque se eu não alinho isso, às vezes tem uma pessoa que quer casar e o outro só quer se manter ali. Então, aí já começa o primeiro ponto. E aí começa o namoro, né? Então, esse belo exemplo que você deu. Sim. A mulher, né? Ela quer namorar para casar. E o homem só quer namorar, certo? E ele já deixa claro, né? Ele, além dele falar, olha, eu não tenho intenção de casar. Ele pode até falar. E fora isso, ele também demonstra, né? Com o comportamento dele. E a mulher insiste. Sim. Esse exemplo, né? O que pode acontecer lá na frente? Os caminhos são diferentes, né? Eles vão, querendo ou não, um indo para caminhos diferentes. Então, um tem uma necessidade, o outro tem outra necessidade, e eles não estão completos na necessidade um do outro. Então, automaticamente, vai criando esse afastamento, naturalmente, sem perceber. Eles Conflitos, né? Conflitos, sim, porque os discussões. sonhos, o diálogo, né, não vai sendo... E também tem uma coisa, né, no relacionamento, é perceptível, né, o que o outro quer, o que o outro não quer. Com certeza. Né? Filhos, trabalho, às vezes você percebe que o seu namorado ou sua namorada quer morar fora, quer um outro estilo de vida, e você quer algo diferente. Não tem erro aí, são escolhas, né? Sim. Exatamente. Só que o problema é que, como você falou, a gente já tem muitas expectativas, a gente cria toda uma história, né? A questão é criar expectativas e criar uma história na nossa cabeça. E aí, quando a gente cria uma história já pronta, a gente tende a querer colocá-la na realidade. Então, essa pessoa está aqui, eu vou tentar colocá-la na minha realidade, na história que eu criei na minha cabeça. E isso acaba que eu acabo não olhando realmente para a realidade ali, da forma como ela se apresenta. Eu vivo pela minha história na minha cabeça. Isso acontece muito. Acontece muito? Muito, muito. E aí que tem os grandes desafios, né? Pois é. O sofrer por amor, né? Sim. Francisco, a pessoa também, ela vai... com a vida, ela vai mudando muito, né? Sim, com certeza. Pode ser que alguém, igual eu perguntei aqui no estúdio para os meninos, né? Que a maioria que são homens, se eles querem namorar. Todos querem, obviamente. Mas pode ser que com o tempo, mas não querem casar. Mas chega um ponto que todos os homens vão querer casar, por exemplo, né? Ou seja, durante o relacionamento pode ter as mudanças, não pode? Pode ter. Aí que vem o diálogo, né? Você dialogar sobre o que está acontecendo com você. E aí que geralmente os homens têm a dificuldade de realmente sentar e falar, olha, estou sentindo isso. De repente está me vindo um desejo de ser pai e falar isso abertamente, né? Por que o homem tem medo de falar? Nós não fomos ensinados, né? Os nossos pais, por causa de uma cultura já mais massiva em relação ao homem, não chega e conversa de maneira aberta com o próprio homem. Então ele sente que ele tem que ser forte e seguir em frente. Simplesmente não, seguir em frente
A questão emocional a gente vai lidando trabalhando, né? Por exemplo. Isso é ensinado pra gente. Tanto é que eu mesmo tive que fazer terapia bastante para abrir o meu emocional, porque a gente vai sendo massificado mesmo. A gente não aprende a se abrir. Como a mulher, por exemplo, que desde pequena a mãe já fica atenta para os sinais emocionais da mulher, né? Da criança. Já fica atenta, do homem não. O homem segue em frente e Não vamos lá. chora. Não pode chora. falar que eu te amo, né? Isso. Você tá ali, você falar, você vai ser um homem fraco, um homem pequeno, Exatamente. né? Exatamente. Agora, por outro lado, a mulher cria muitas expectativas, né, sobre Sim. o homem. Então, ela espera, tá vindo o Dia dos Namorados, né? Então, a mulher espera algo diferente, né? Tem mulheres que esperam grandes coisas, mas às vezes um simples gesto já faz uma diferença. Sim. Francisco, quanto é importante a mulher falar o que ela quer? Muito importante. E aí eu gosto de pensar em não falar em expectativa, mas a gente expressar a nossa necessidade. Como assim? Eu tenho várias expectativas, mas qual a minha necessidade nesse relacionamento? Para o dia 12 aí que está chegando, qual a minha necessidade? Eu quero sair, eu quero fazer algo divertido, algo mais íntimo. Eu tenho a necessidade de alguma coisa. Então, eu expresso a minha necessidade. Só que, novamente, não fomos educados para isso, né? Sim. De expressar a nossa necessidade. Olha, eu tenho a necessidade de ser acolhido agora. Parece difícil, mas é tão simples, né? É tão simples. Dá um exemplo, então, né? Então, vamos supor, você como namorado, você gostaria que a sua namorada fizesse algo por você. Como você falaria? Sim. Como é para a pessoa falar? Primeiro ponto, usando aí os 4 princípios da comunicação não violenta, que eu gosto bastante. Ótimo, também. Para aí quem Também quer gosto. saber Legal. mais, é muito bom, Legal, né? Francisco. Eu primeiro falo meu pensamento. Olha, eu estou pensando sobre, quem sabe aí o dia 12, o dia dos namorados, né? E eu estou sentindo, sabe, um afago no meu coração, uma coisa. E eu queria, de repente, a gente saísse para algo mais íntimo. Ficar sei lá, mais na nossa. Ficar mais junto, na nossa. O que você acha sobre isso? Sim. Entende? Usei os 4 princípios. Você falou o que você queria. O que eu queria, os meus sentimentos, Sim. a minha necessidade Sim. e fiz um pedido. Perfeito. Uma- Para sua namorada, no caso, não achar que ela tem que adivinhar. Porque esse que é o Exatamente. problema, né? No relacionamento, o grande problema é achar que o outro tem que adivinhar o que eu quero. Que se não me engano, é uma grande demanda dos homens, né? Que eles Sim. reclamam muito que as mulheres não falam. Não falo. Não falam. E depois reclamam e fica com a cara feia, emburrada, E aí fica com aquele dia, leva, né, isso pra vida, né? Isso. Eu nunca vou esquecer que o meu marido nunca fez aquilo. Mas você falou pro seu marido como você queria. E quando o marido é difícil, ô Francisco, e ele não escuta o que ela fala? Pois é, aí Não é dá de complicado. rachar a cabeça dele, abrir, colocar lá dentro. Pois é, aí é complicado. É importante a mulher também comunicar isso para ele. Olha, eu não estou sendo ouvida, isso me deixa triste, né? Isso me deixa frustrada, de repente. Comunicar. E aí, se você comunicou e a pessoa ainda não ouviu, aí realmente fica complicado. Você comunicou que não está ocorrendo e aí ele não se esforça para isso. Aí fica muito difícil. E como encontrar assim, um equilíbrio, né? Porque a pessoa fala assim, então quer dizer que tudo que eu falar tem que ser realizado, né? Sim. É importante um pouquinho de equilíbrio, procurar ajuda, certeza. não é, Francisco? Com certeza. Só que assim, quando nós falamos, fica mais fácil de ser realizável. E se a gente fala claramente com a pessoa. Se eu falar assim, olha, eu estou observando que você não me escuta, estou triste com isso e eu tenho essa necessidade de ser ouvida nesse relacionamento. Tem como você melhorar esse ponto? Fica muito claro. O homem, como é que ele vai recusar um pedido feito dessa maneira? Ele pode até recusar, claro, mas é muito mais fácil ele ser ouvido. Agora, se eu coloco de uma maneira clara, também fica mais claro para a pessoa se ele quer ou não fazer. Então, não, olha, o que você está me pedindo, eu não consigo. Não... Ser bem claro, né? Ser claro. Ser claro, ser sincero. Ser sincero. E pode falar de uma maneira bem tranquila, né? Às vezes, eu gosto da comunicação não violenta também, porque ela ensina a gente a falar um não, mas de uma maneira muito suave. Sim. Né? Olha, agora também eu queria falar com você sobre isso, né? A expectativa, a solidão é muito difícil, né? Para quem tem o dom, né?
para um namoro, para um matrimônio, e viver sozinho é muito difícil. Nós estamos numa fase muito complicada, porque as pessoas elas preferem encarar a solidão, que é muito difícil, aqui se envolver e lidar com o outro, né? Sim. Com a individualidade do outro. Fala um pouquinho sobre isso, Francisco. Porque assim, o pensamento geral das pessoas está sendo o seguinte: como eu não estou lidando às vezes nem comigo mesmo, como eu vou lidar com o outro agora? Então, de certa forma, faz até sentido, né? As pessoas chegam, por exemplo, na terapia e a gente faz esse autoconhecimento, só que aí o que está ocorrendo muito é esse refúgio em si mesmo. Não quer sair nunca, né? A internet está aí e a pessoa nunca mais quer se desenvolver para um relacionamento. Isso está acontecendo muito. Mas eu gosto da ideia de você parar um pouco, se analisar, se conhecer, se ouvir, para aí partir, para expandir a si mesmo para o outro, né? Eu gosto dessa perspectiva. Muito bom. Coragem. Coragem. Para uma experiência. Exatamente. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode. Sim. Posso sofrer? Talvez. Mas também posso me viver bem. Posso ser me dar feliz bem, com né? o outro. Ser feliz, claro, né? a gente precisa do outro. Precisa do outro, é Sim. claro. Precisamos. Isso é uma coisa que eu deixo sempre claro aqui no Benção. A Com gente certeza. precisa do outro. Agora, voltando para a parte prática, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre as expectativas dos sonhos, do que o outro tem, do que um tem, do que o outro também espera. Mas vamos supor, o casal já está num relacionamento e um vai criando uma expectativa de uma vida diferente, né? Já com o namoro em andamento. Então, eu tenho uma expectativa de eu subir de cargo, da empresa me mudar para uma outra cidade, para outro país, de eu ter outros planos. E o plano da outra pessoa é diferente. Como que pode lidar com isso, Francisco? Primeiro é como a gente estava conversando, deixar claro, né? Falar, olha, estou agora com esse planejamento. Então, num diálogo, dá para, de repente, os dois juntos viverem aquele objetivo que, não, de repente, não está em comum. Né? Um relacionamento é o quê? É duas pessoas trabalhando para as duas se realizarem. Então, não necessariamente os objetivos têm que estar estritamente iguais. Né? Eu posso querer subir de cargo e, de repente, a minha esposa está querendo uma outra coisa, fazer um curso ou ter filhos. Então, calma aí, como que eu posso subir de cargo e a gente, ao mesmo tempo, ter filhos? Isso é um relacionamento. A vida dos dois estão entrelaçadas, né? Isso é o ideal, mas nós precisamos primeiro colocar para fora e dialogar sobre isso. O que acontece é o quê? Eu quero isso, pronto, acabou, eu não quero saber. Agora ele quer isso, vou virar a cara, isso tá horrível, já vou terminar o namoro. Estou desiludida. Mas não, relacionamento é para isso. Porque tem um sentimento, né? Sim. Não pode deixar de olhar que tem um sentimento, porém tem sonhos diferentes dentro desse relacionamento, né? Totalmente normal. E vai caminhando para ver, né? Ô, Francisco, agora é nesse caminhar, né? Nós já falamos de relacionamento numa idade mais avançada, que talvez nas pessoas com uma idade que já não querem mais casar e querem namorar. Tudo bem. E os mais jovens? Quando os pais olham para um relacionamento dos mais jovens e olham coisas que eles precisam mudar ali, eles podem orientar? Como funciona? Claro, claro, com certeza. A maneira como se orienta que é muito importante. Né? O que eu vejo que a maioria dos pais fazem, ou eles deixam super solto, ou eles vêm e querem impor. Né? E essa imposição acaba gerando o próprio jovem querer estourar e fazer o que quer de uma maneira não muito saudável. Ah, então repete isso. E quando é muito imposto? Muito imposto, o jovem ele tende a querer romper essa ligação, porque ele está interferindo no relacionamento dele com o outro. Você fala assim, olha, você não vai fazer isso, você não vai sair. O jovem quer, aquele desejo está dentro dele. Então ele vai fazer o seguinte, eu vou quebrar essa linha que eu estou aqui com meus pais e vou fazer o que eu quero. Né? O jovem já está com esses hormônios à flor da pele, né? Então é importante o pai ter calma e conversar. Como a gente está conversando aqui, a gente está falando aqui, né? Falar, olha, filho, eu tenho essa expectativa para você. Gostaria que você, de repente, focasse nos estudos. Falar diretamente com o filho. E o filho também expor. Porque é muito decepcionante, né? Quando o filho, ele cria uma expectativa na namorada, no namoro, ele tá tão bem, mas aquilo não agrada o pai.
E aí, hein, Francisco? Pois é. O pai e a mãe, né, geralmente tem uma imagem do que é o parceiro ideal do filho, né? Nossa Senhora. Só que, assim, erros acontecem ou não, a gente não se permite surpreender também pelo outro, né? A gente fala, mas não é essa a pessoa que eu queria para você. Mas o filho é livre também. Ele precisa aprender, ele precisa sentir na realidade se aquele parceiro é ou não o ideal. Então, quando o pai e a mãe, eles acolhem e ficam ali observando, estão ali na espreita, mas também deixa a liberdade do filho, o filho, ele vai chegar numa boa conclusão. Fala, olha, realmente eu vi que talvez não era o ideal. Ou, sim, pai, olha, tem tal característica, ele quer isso, ela quer isso, eu vejo que vai dar algo muito bom no futuro. Aí o pai e a mãe podem escutar e acolher também. Os pais que evitam as experiências dos filhos, né? Para crescer, para se tornarem maduros, para se tornarem mais fortes também, né? Enfim, tem falas de pais assim, né? Mas eu não quero que meu filho sofra. Aí que tá, né, Francisco? Pois é. Mas o crescimento envolve sofrimento. Não tem jeito. A nossa salvação enquanto cristãos, né, envolveu o sofrimento na cruz, né? Então, para crescer, para andar, é preciso cair um pouco, ralar o joelhinho, né? Andar de bicicleta, quem que não caiu de bicicleta aqui, né? Então, é tentador para o pai e a mãe que são mais velhos, que têm uma experiência, querer guiar a vida do filho. Só que aquela experiência que eles têm veio de lutas, muitas caídas, veio de, sabe, muita experiência realmente nu e cru ali na vida. O filho também precisa ter, para ele adquirir experiência. Olha, Francisco, é tão importante isso, ainda mais quando a expectativa, a gente se fixa numa expectativa, né? Agora, um exemplo é assim, toda namorada, você homem ou você mulher, você procura ali o seu par, aí você fica só naquela expectativa, não deu certo, eu termino, não deu certo, eu termino. Porque se não é do jeito que eu quero, eu não aceito. Sim. Onde que está o probleminha aí, Francisco? Pois é, alinhar com a realidade. Vai ter coisas diferentes. Sempre falo isso para os meus pacientes, clientes, né? Vai ter pontos que vai destoar, que você não esperava, porque são seres humanos diferentes. Vai ter muita coisa igual? Se Deus quiser, e é bom ter? É bom. Maravilha. Tem as fases difíceis. Sim. E tem as fases boas. Exatamente. Né, gente? Tudo nessa vida, né? Não tem nada que seja... gente, quem dera, né? Se tudo fosse estável, se tivesse uma receita para viver, para namorar, para lidar com as pessoas, para lidar com o namoro, com a vida. E aí, que graça teria? O que a gente ia aprender? Por isso que é importante viver e se colocar à disposição para as novas experiências, né, Francisco? Perfeito. Francisco, quero agradecer. Eu adoro bater esse papo com você, viu? Foi muito bom. Muito obrigado. Você namora? Eu sou casado. Já é casado? Sou casado. Que bom. Então continue firme lá, viu? Sim. Namore bastante sua esposa. Muito Manda um obrigado. beijo para ela.